que Jesus deixou de exemplo para nós em todo o seu ministério foi que nós devemos seguir a Ele. Jesus, quando estava com os discípulos assentados antes da ceia, Jesus se levanta, sabendo que todas as coisas estavam já para acontecer. Ele tira a sua vestimenta principal, coloca a roupa de um servo, pega uma bandeja com água, que antigamente se usava para se limpar os pés que eles iam adentrar a casa, e começa a limpar os pés dos discípulos. E os discípulos começam a olhar aqui e ver, mas como pode? Pedro, no momento ali de ímpeto, se levanta no meio dos dois e fala: Senhor, tu vai limpar os meus pés? Não, Senhor, não será assim. Ele: Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não sabe, mas você vai lembrar. Jesus não falou essas palavras, mas deixou de ser difícil. E Jesus continua: então eu quero lavar. Eu: não, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé. Jesus fala: se eu não lavar o meu pé, eu não tenho parte comigo. Pedro consente e fala: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, você já está limpo, porque aqueles que já estão limpos não necessitam limpar não somente os pés. E o que Jesus está falando com isso, irmãos? Essa palavra é para nós. Nós já estamos limpos. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós somos lavados, regenerados pelo sangue de Jesus. E o que isso tem a ver com o texto, irmãos? Bem, irmãos, o texto retrata que a mulher com fluxo de sangue, ela não foi falar com Jesus. Ela tinha em sua mente a perspectiva de uma mulher que, tendo gasto tudo, e ela fala que ela gastou seu dinheiro com médicos, e durante 12 anos padecia dessa enfermidade. A fé dela foi tamanha que ela e seu íntimo começaram a falar: não quero nem falar com Jesus, mas se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei santo. E muitos ali apertando Jesus, irmãos, e ela toca, e é curada dessa enfermidade. Há uns textos mais à frente que falam que o que Paulo usava no seu dia a dia, isso está lá em Atos, capítulo 19, era levado. E aquela peça de roupa que era levada de Paulo, quando colocada sobre enfermos e sobre espíritos demoníacos, eles eram expulsos, e enfermos eram curados. A peça em si não tinha poder nenhum. Mas o poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus, ele estava sobre Paulo, sobre Pedro. Um outro texto fala que muitos doentes eram colocados no caminho para que não somente a sombra de Pedro passasse, e se curava aquelas pessoas. E o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer, irmãos, que isso não aconteceu somente na época da igreja primitiva. Nós não somos sensacionistas. Nós cremos, como disse o São Rafael no domingo, nos dons do Espírito Santo nos nossos dias. Nós cremos na obra de cura, de restauração, de libertação. O mesmo Deus que operou sobre Jesus é o mesmo que operou na igreja primitiva. É o mesmo que opera hoje aqui, irmãos, que está aqui no nosso meio. O nosso irmão estava falando, a nossa irmã estava falando aqui comigo, sobre José. Por que José foi tão abençoado em sua vida? Ele não tinha palavra, irmãos. Olha, não tinha Bíblia. Tinha o Espírito Santo? Tinha. Tinha graça? Tinha. Mas não tinha como nós temos hoje. Jesus vai falar assim: olha, não existe ninguém maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe por quê?
que não mais é dado sobre reis, sacerdotes e sobre profetas, mas sobre nós é dado o derramar do Espírito Santo. E o que José tinha, irmãos, de diferente, para que tudo aonde ele colocasse as mãos prosperasse? Porque a Bíblia fala dessa forma: ele não era próspero, porque primeiro ele foi vendido como escravo. Ficou escravo sobre Potifar por mais de 10 anos. Depois ele se tornou governador, mas mesmo assim ele ainda estava preso a Faraó. Mas por que tudo que ele colocava não prosperava? Porque, irmãos, aqui eu falo de uma coisa assim, ó. E o Senhor era com José. José, ele guardava em seu ser os ensinamentos de seu pai. Os ensinamentos da onde ele cria no Deus que seu pai lhe falava. E isso, irmãos, levava a ele uma vida de honra a Deus. A irmã estava falando sobre fidelidade. E realmente, irmãos, ser fiel é você honrar. Honre a Deus. Honre a Deus, que Ele vai conceder tudo o que você deseja. Ah, irmão, tem uma coisa simples. A Bíblia fala assim, ó. Se vós crerdes em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedi tudo o que quiserdes e não será feito? Não, irmãos, não será feito. Então a honra a Deus, ela vem em primeiro lugar. Nós já estamos limpos pela palavra da verdade. Nós já estamos salvos, não necessitamos mais ser lavados de novo. Não precisamos mais derramar o sangue de Cristo, irmão. Derramado uma única vez. E justificados por Deus agora, irmãos, nós somente temos que nos manter limpos. Como? Pela leitura da palavra. Tito vai falar do lavar regenerador do Espírito Santo. A leitura da palavra, irmãos, ela leva o crente a se santificar para Deus, a se consagrar. A leitura da palavra deve ser uma coisa constante, e a fé. Nós estávamos falando aqui da mulher de sangue, que ela, pela fé dela, irmãos, ela somente em encostar em Jesus, ela foi curada. Só encostar. Não precisou Jesus falar nada. E isso fala, irmãos, sobre expulsar demônios também. Teve um momento, certa vez, na casa do meu tio, que já faleceu, uma menina, ela saiu de lá endemoniada, não conseguiram expulsar o demônio dela. E isso me lembra que Jesus estava falando com os discípulos, lá em, se não fala memória, em Marcos fala, mas em Mateus fala mais aprofundadamente, Mateus 17, que os discípulos não conseguiam expulsar o demônio de um jovem lunático. Mas Jesus não tinha comissionado eles com poder? Eles não tinham saído anteriormente e estavam se regozijando dos espíritos imundos terem saído das pessoas, outras serem curadas? Por que agora não conseguiram? Jesus vai falar assim, ó, porque nós não temos fé. Isso fala em Mateus. Mais à frente, uma nota que se encontra em Marcos, fala assim, porque esta casta de demônio não sai, senão com jejum e oração. O que é casta, irmãos? Casta são camadas. Quando os discípulos estavam expulsando demônios que não estavam em castas, eles conseguiram. Mas agora eles encontraram resistência. Uma resistência, irmãos, que não somente de demônios nós encontramos hoje, mas de vários outros tipos. E como que sai essa casta? A casta você tem que destruir ela camada por camada. Você tem que empregar força para poder quebrá-la. Se você somente bater uma vez e ela não se quebrar e você desistir, a pessoa não vai ser ferro. E Jesus complementa, somente com jejum e oração. A oração, ela é a centralidade da vida cristã. Nós hoje que estamos aqui, nós temos que estar preparados, porque a Bíblia é bem clara. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Tem que perseverar em oração, tem que perseverar em jejum, tem que perseverar na fé. Eu conheço
irmãos, crentes que não têm mais fé, fica perturbado com as coisas que estão acontecendo em nosso meio, seja ela qual for. Nós estamos passando no meio de uma pandemia. Nós estamos tomando cuidado? Estamos, irmãos. É uma coisa invisível ao nosso olho. Mas Deus é maior do que isso. Nós estamos sendo preparados para uma dominação mundial. Irmão, sim, irmãos. Porque estão tentando incutir na mente das pessoas algo que possa uni-las. Você sai daqui do Brasil, você vai para qualquer outro país do mundo, eles estão fazendo o quê? Usando máscara, usando álcool gel, porque foi dito que isso é para protegê-los. Já foi falado que máscara não protege, mas mesmo assim nós usamos. Já foi falado que o vírus não é letal, mas mesmo assim o consideramos letal. São Paulo não tem mais mortes por diabetes. Zerou. O que houve com os diabéticos de São Paulo, irmãos? Foram tudo posto na conta do Covid. Então isso, irmãos, é só para os irmãos terem uma noção do que está acontecendo. Por isso nós não devemos nos mover da nossa fé. A nossa fé ela tem que ser alicerçada. Porque essas coisas que estão acontecendo, irmãos, elas só são para nos tirarmos da presença de Deus. A igreja tem que estar preparada. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos e nós não estamos preparados para a adversidade. Nós não estamos preparados, irmãos, para sofrermos afronta. Jesus, em todos os momentos que ele fala da igreja, ele fala para os discípulos, para Pilatos, que ninguém vos engane, vão perseguir vocês, vão matar vocês. Jesus em nenhum momento disse assim: olha, se você vir até mim, você vai ter uma vida próspera. Você vai ter uma vida sossegada. Ao contrário, Paulo vai dizer assim: porque todos aqueles que querem seguir a Cristo piamente sofrerão perseguições. Hoje em dia nós somos abençoados. Nós estamos em um país onde nós não temos perseguição física, nós temos perseguição mental. E nós temos que estar preparados, irmãos, porque o que se fazia na igreja primitiva, hoje em dia, é para ser feito também. Na primeira vez que levaram os discípulos, eles foram açoitados e falaram assim para ele: olha, não fale mais desse nome. O que eles fizeram? Foram para casa, choraram? Não, irmãos. Eles foram para casa orar, agradecer a Deus por ter sido digno de sofrer por causa do nome de Jesus. Então hoje em dia, um crente é afrontado, ele quer sair da igreja. Não quer ser disciplinado. Não estou falando, irmãos, de nós que estamos aqui, mas porque eu conheço, os irmãos conhecem. Nós que estamos aqui, irmãos, nós somos privilegiados. Eu estava falando um dia lá em casa com a minha esposa, que quando nós viemos para a igreja, irmãos, nós não viemos para a igreja porque somos crentes. Nós não viemos para a igreja porque somos crentes, mas é porque somos crentes que viemos para a igreja. Aqui, para o mundo, é o hospital. Esse culto que é feito aqui, de libertação, é para salvar pessoas, curar. Paulo vai dizer, em sua carta de Coríntios, porque eu não fui a vós somente em palavras de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e poder. Isso tem que ser feito em nosso meio. Não devemos esperar a outra denominação, a outra igreja fazer. Não, irmãos, é nós. Aqui nós somos convidados. O pastor é convidado, o Nomato é convidado, eu sou convidado, os irmãos são convidados. Quem é o anfitrião aqui? Deus, ele nos convida, vinde. Quando fala assim que o termo igreja chamada é os chamados para fora, não quer dizer que nós vamos sair daqui lá para fora, não, irmão. É justamente para virmos aqui para dentro. Porque o termo eclésia, que quer dizer chamados para fora, é chamados para fora do mundo. O mundo está em trevas. Jesus, quando fala assim, porque as trevas, elas não têm nada a ver com a luz.
E quando as trevas viram que a luz estava chegando, o que eles fizeram? Não a receberam, saíram correndo da luz, porque iam demonstrar suas obras que eram más. Então nós que somos luz, o sal da terra, nós temos que preservar a nossa forma de vida em Cristo. A doutrina dos apóstolos, leitura da palavra. Ah, irmão, mas eu não entendo o que diz a Bíblia. Continue lendo. Leia. Até você entender. Eu não vou te entender, irmãos, peço ajuda. Mas não deixe de ler a palavra, não deixe de orar. Porque querem ver manifestações dentro da igreja, querem ver Deus operando, poder caindo. É só para aquele que olha e cria a Bíblia. Querem ver demonstração de poder aqui, paralítico sendo curado, qualquer outro tipo de doença, os irmãos entrarem aqui e serem curados, é somente com jejum e oração, demônios sendo expulsos. Irmãos, eu creio. E essa é uma promessa que eu tenho ouvido aqui nessa igreja desde que eu era criança. E assim vai acontecer. Esses dias eu estava conversando com o pastor Arlindo, as pessoas pensam que a igreja, nós, é como se fosse um ônibus lotado, em guiça. Quem sai para empurrar? O pastor. O pastor sozinho não vai empurrar não, meu irmão. Precisa de nós. Nós temos que estar orando pela vida dele, ajudando ele. E isso, irmãos, mostra o que os discípulos fizeram. Os discípulos no capítulo de Atos, se não falha no capítulo 6, tinha algo acontecendo dentro da igreja, no seio da igreja, que estava perturbando a sua liturgia. E estava tirando os apóstolos de algo que era essencial, que era a oração da palavra. E o que eles fizeram? Eles pararam de orar e de ler a palavra para poder acudir as órfãs, os órfãos, as viúvas. Não, eles instituíram auxiliares. A palavra diáconos, servir. Aqueles que serviriam aos órfãos, ajudariam as viúvas, e foi instituído os diáconos. Então veja, a igreja, ela tem que se manter, independente do que aconteça, em oração e em leitura da palavra. Isso é uma constante. Ah, meu irmão, mas no Antigo Testamento não tinha isso. Sim, como eu estava falando com os irmãos. José honrava a Deus. E por ele honrar a Deus e ser fiel aos seus mandamentos que ele aprendeu com seu pai, por mais adversidade que ele passasse, ele passou, no final ele fala com seus irmãos: olha, não foi vós que me fizeste vir para cá, porque Deus me mandou para cá para que eu pudesse preparar o caminho para vocês. José, no momento ali de compaixão pelos seus irmãos, ele demonstra fé em Deus, porque ele podia ali como governador ficar ressentido com seus irmãos e mandar matar todo mundo e ninguém ia falar nada, porque ele era ele era o primeiro-ministro, vamos dizer assim. Só Faraó estava acima dele. Mas o que ele fala? Não, foi Deus que ele enviou para cá para providenciar a salvação a vocês. Então, irmão, nós temos que nos posicionar, voltando ao que eu estava falando no início, não como a mulher do fluxo de sangue, porque nós já somos curados. Nós já temos o Espírito Santo em nós. Nós temos que tão somente nos limparmos pés, e quando for pegar a Bíblia, as mãos são limpas também. O sacerdote, quando ele estava com serviço, ele tinha que lavar a mão na pia de bronze, mas ele não precisava oferecer holocausto. Veja, então o que a Bíblia nos mostra com isso? Nos mostra que nós já estamos limpos. Amém, irmãos? Se nós já estamos limpos, agora nós temos que preservar a nossa vida em Cristo. Os irmãos aqui que já têm bastante tempo no Evangelho, estão fiéis até hoje, alguns já foram dessa congregação, e nós que estamos aqui. Mas e a geração que está vindo, irmãos? O que essa geração tem aprendido para poder ficar em Cristo, permanecer em Cristo?
Nós temos visto muitos jovens não querem mais saber de orar, não querem mais saber de ler a palavra. Tem que se preparar. Eu estava conversando domingo com o Calvarinhos ali no caminho, depois na escola. E numa das conversas que nós tivemos, nós não estamos preparados, irmãos, para sofrer adversidades, para sofrer pelo nome de Cristo. A Bíblia vai dizer, em Mateus 25, que muitos ali naquele tempo vão abandonar a fé. Perseguição. Mateus 24, desculpe, não é Mateus 25, Mateus 24, diz que naquele tempo muitos se escandalizarão, perderão a fé, entregarão traição uns aos outros. E isso fala, irmão, de alguém que não está preparado. E Jesus complementa em Mateus 25, falando da parábola das 10 virgens. Todas estavam prontas para o casamento. Mas quando o noivo começou a demorar, todas dormiram. Quando gritaram, ei, o noivo! Quando acordaram, as suas lamparinas estavam ou apagadas ou se apagando. E o que 5 delas fizeram? Vamos exemplificar aqui. Pegaram um vasinho com azeite e encheram novamente as suas lamparinas. E aquela lâmpada se acendeu novamente. E as outras 5 não tinham vasinho. E o que isso tem falado para nós, irmãos? Nós não estamos preparados para a adversidade. Porque ali fala de um momento onde elas dormiram e não se prepararam de antemão para que, se algo acontecesse, elas estivessem prontas. Nós temos que nos preparar para tudo, irmãos. Vamos passar pela tribulação? Não vamos? Se prepare, porque Jesus pode vir a qualquer momento, como Ele pode voltar no final. Embora a Bíblia nos ensine que a igreja vai passar pela tribulação, nós somos ensinados que ela não vai passar. Então, um pelo outro, ficamos aonde? Em Cristo. Porque a perseverança na fé, irmão, ela é constante. Independente do que aconteça. Vai subir no arrebatamento? Esteja preparado. Não vai subir no arrebatamento como creem os pós-tribulacionistas, e é uma visão que eu particularmente estou tendo a aceitar. Esteja preparado para enfrentar o anticristo e sobreviver até o final e ser salvo. A perseverança da fé é essa, irmãos. É você ficar firme. É você manter a sua fé e a sua base imóvel. Para cima você constrói ela. Alguns momentos você vai mudar seu pensamento em certas coisas, sim. Mas a sua fé em Cristo ela tem que permanecer. Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Jesus, Ele nos elegeu, irmãos, em sua presciência antes mesmo da fundação do mundo, como eu estava falando aqui outro dia. Então isso para nós é um privilégio, porque lá no eterno passado Deus nos viu, nos elegeu de acordo com a nossa escolha, a aceitação da sua graça. Mas somente vamos saber disso quando? Quando nós morrermos, ou se Jesus vir buscar a igreja, nós fomos arrebatados. Porque a Bíblia fala assim: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Amém. Então nós estamos inaugurando novamente o culto de libertação aqui, irmãos. E o que Deus tem colocado no meu coração essa noite para falar para a igreja é estar preparado para tudo. Esteja preparado, não espere os irmãos aqui da frente estarem orando por você, porque eles oram por mim, oram por todos os que estão aqui. Mas você mesmo tenha uma intimidade com Deus. A Bíblia diz assim, Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra aqui, conhecer, irmão, ela é a mesma usada quando disse que Isaac conheceu Rebeca. Entende? O termo quer dizer aqui você conhecer com termo conhecer significa intimidade, algo íntimo.
Algo que somente um esposo conhece a sua esposa, e a sua esposa conhece a sua esposa. Então veja como é que é colocado para nós o servir a Deus. Nós somos servos de Deus. Mas Jesus nos chama de irmãos. O próprio Deus nos chama de irmãos. Ah, mas o meu irmão Roberto, não é meu irmão de sangue. Não, uma coisa que eu tenho aprendido pela palavra é que nós todos somos irmãos de sangue. Porque todos nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, ore pelo seu irmão. Ore por esses irmãos que estão aqui na frente. Ore pela sua vida. Entregue a sua vida a Deus. Honre a Deus. Seja fiel a Ele. Não murmure, está passando por tribulação, irmãos. Agradeça a Deus. Honre a Ele. Vai sair da tribulação? Não sei. Mas mesmo assim eu vou continuar honrando a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não se encurvaram perante a estátua de ouro de Nabucodonosor. Olha, vou lançar vocês na fornalha de fora. Vocês vão se ajoelhar perante a minha estátua ou não? Não, não vamos ajoelhar perante a minha estátua. Nenhum Deus pode tirar vocês da minha mão, livrar. Quem é o seu Deus? Ele fala, olha, o nosso Deus pode. Se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se não livrar, fica sabendo, aqui não vamos adorar os seus deuses. Então veja, a confiança em Deus. Eles sentiram medo, irmãos, a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Os homens que foram levados, chamados para levar eles até a fornalha, morreram só pelo calor da fornalha. Imagine como aquilo devia estar quente. Você acha que eles não sentiram medo em seus corações? Sentiram, irmãos. O medo era uma constante em nossas vidas, mas eles preferiram honrar a Deus do que viver. E o que Deus fez por eles? Irmãos, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Eles foram salvos na fornalha. Demonstração do poder de Deus naquele tempo. Tinha a palavra? Não, irmão, só tinha o que chamamos de escritura, o Pentateuco, né? A Torá. Mas eles criam naquilo que eles foram ensinados, eles não se moveram na sua base, mantiveram-se fiéis a Deus. Então é isso que Deus quer para nós. Quer ver bênçãos na vida da igreja? Eu estou falando aqui, irmãos, bênçãos na vida da igreja. Salvação, santificação, cura, libertação. Volte-se para Deus. Ah, não, mas eu estou na igreja. Sim, mas a nossa vida ela é conhecer e prosseguir conhecendo. O que você aprendeu hoje, amanhã você tem que aprender mais. Depois de amanhã você tem que crescer mais até se tornar dia perfeito. O dia que vai subindo até alcançar a perfeição. Assim somos nós. Ah, não, mas eu estou bem hoje. Irmãos, ore mais. Leia mais. Jejue mais. Busque a Deus mais. Sabe por quê, irmãos? Isso nunca é demais. Quanto mais comunhão você ter com Deus, mais comunhão Ele vai ter com você. A Bíblia diz assim, ó, que os sinais seguirão aos que crerem. Quer ver sinais? Creia em Deus. Faça a sua vontade, que nós vamos ver sinais acontecendo. Não somente aqui na nossa congregação, mas nas nossas vidas, quando nós passarmos por qualquer lugar. Pessoas sendo curadas, sendo libertas, simplesmente pelos irmãos estarem passando. Olha o privilégio, irmão. E isso não é algo que nós devemos nos orgulhar, mas orgulhar a Cristo. Porque Paulo, em todo o seu cunho, quando ele falava de Jesus, ele falava, olha, porque eu sou o menor de todos. Amém, irmãos? E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.